Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aí pra gente conversar, debater e dialogar a respeito da palavra de Deus. Hoje é um tema bastante complicado aí, é uma revelação que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Já de princípio eu peço que não precisa ficar dando like, não precisa ficar se inscrevendo, não precisa ficar compartilhando, nada disso não, porque na verdade quando você fica dando like, esses negócios aí, se inscrevendo, chega um tempo que que o canal começa a ser remunerado, né? Eu começo a ganhar para isso, e é algo que eu não quero. Eu quero sempre fazer um negócio gratuito e eu estar em paz comigo, sabendo que eu estou dando de graça o que eu recebi de graça de Deus, beleza? Então vamos lá. Primeiro, quem é o anticristo? O anticristo são todas aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, tá? Esse daí é a primeira, vamos dizer assim, é a primeira premissa. Vamos continuar. O anticristo, na função ali de final dos tempos, de mundo acabando, como todo mundo fala. Quem é o anticristo? Vou te passar as características, mas antes eu preciso te contar a historinha de quem é o diabo. Lá no princípio, por que o diabo caiu? Ele caiu porque ele quis ser igual a Deus, a criatura quis tomar o lugar do Criador. Então esse foi o maior problema do diabo. O diabo, ele é um plagiador, o diabo, ele é um imitador, o diabo, ele é um cara que sempre quer ser igual a Deus, em tudo. Então vamos lá, vou te passar as características dele para você entender. Como que ele quer sempre imitar Deus? Os judeus oram com uma caixinha na mão e outra na testa. Aí o diabo, ele vai colocar o sinal, que vai ser um número na mão e um número na testa. Lá em Gênesis, você vai ver Deus passeando ali no jardim, quando Deus já sabe que Adão e Eva pecou, Deus já está sabendo disso. Só que aí ele está passeando ali no jardim. O passear não é passear no sentido assim de que Deus estava ali contando quantas folhas tinha na árvore. É o passear de olhar para ver se estava tudo certo, aquele olhar de autoridade, de estar andando em volta daquilo que é dele. Então você vai ver algo semelhante lá na história de Jó. Você vai ver o diabo passeando e rodando pela terra. Aquele passeando dele é copiando ali o passeio de Deus, porque quando o homem peca, quando Adão peca, ele dá autoridade para o diabo. Deus, ele tem os anjos dele. Como Deus tem os anjos dele, o diabo tem seus demônios também. Então você está entendendo aí a semelhança? Como que o diabo, ele está sempre plagiando Deus, ele está sempre imitando Deus, ele tenta sempre distorcer Deus. Deus ama música, Deus ama música. E olha as músicas que a gente tem hoje, são músicas que o diabo inflamou em cima delas. Olha as letras. Às vezes o cara fala, o funk, que nem hoje nós estamos em 2023. Hoje a maior linguagem própria em termos de sexo, em termos de palavrões, tá no funk, beleza? Mas olha o sertanejo. Se você parar e prestar atenção para algumas letras sertanejas, você vê que fala mais de sexo, mais de traição do que o próprio funk. O funk fala muito. O sertanejo também, mas muda o ritmo, muda ali a batida da música, muda o toque, encanta. Então o diabo, ele consegue encantar todos os públicos. Ele encanta o público jovem, encanta o público de meia idade, encanta o público mais velho. Ele está sempre ali batalhando. E até tem uma palavra muito legal ali no livro de Mateus, que ali está falando assim, né? Eu vou até ler para você aqui rapidinho. Olha que engraçado, ó. Mateus capítulo 7, versículo 14, hein? Olha lá. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ó, vamos inverter essa palavra, vê aí se você pegou, ó. Então, ó, poucos há que a encontrem. Então, aqui se você ler do começo, presta atenção, ó. Porque estreita é a porta,
Mas só que olha o mistério está lá na continuação, aí porque há poucos que a encontrem. Então, antes de você passar pela porta estreita, você primeiro tem que encontrar ela. Então, quando você encontra a porta estreita, aí sim você vai ver se você vai conseguir passar por ela ainda. Então, é tremendo. Vamos continuando aí nas características do anticristo. Deus, ele manda quem? Os profetas. Sempre falar através dos anos, através dos tempos, de tempos em tempos, a gente vê vários e vários profetas profetizando, falando coisas que Deus ali ordenava ao povo. E a gente vê o que acompanhado disso? Várias e várias pessoas com espírito de adivinhação, fazendo consulta aos mortos, recebendo demônios, falando de coisas sobrenaturais, mas de um outro sentido, do sentido demoníaco, porque as pessoas tinham aquela mania de consultar os mortos, quando na verdade eram espíritos imundos que se apossavam ali daquelas pessoas e conseguiam revelar. Tanto é que o espírito imundo, ele não consegue revelar o futuro, mas ele consegue revelar o passado, ou até mesmo às vezes algumas partes do presente, porque o espírito imundo ele está atrelado ao... Como eu posso tentar te explicar aqui para ficar bem fácil a compreensão, mas vamos lá. Ele não está atrelado ao corpo, ele não está atrelado à matéria física. Então, ele consegue estar em outros lugares e ali trazer informações. Isso é fácil, porque ele é espírito. Existe Deus, existe os anjos? Existe, mas também existem os espíritos imundos, que são aqueles, lembra lá do livro de Daniel? Você vai ver que o mensageiro lá vem trazer uma mensagem para Daniel e ele não pode, porque o príncipe da Pérsia ali o impede. O príncipe da Pérsia, ao entender de muitos teólogos, é como se fosse o demônio-chefe ali daquela região. Então você vê como que o diabo consegue copiar Deus, porque Deus também, ele não tem, vamos supor, um anjo. Ele tem vários ali padrões de anjos. Por exemplo, existe uma hierarquia angelical. Tem os anjos mais fortes, tem os anjos mensageiros, tem os anjos que guerreiam. Então, vamos continuar para você entender. Acho que até agora acho que você está conseguindo compreender as características do anticristo, não tá? Ele está sempre fazendo o contrário de Deus. Deus dá vida, ele vem para matar. Deus dá frutos, ele vem para roubar. Ele vem para destruir aquilo que Deus constrói. Ele consegue? Não consegue, mas quando a gente se afasta de Deus, quando a gente começa a pecar, quando a gente peca, e é impossível não pecar, mas a gente tem que ser humilde para na hora que a gente entrar em pecado, a gente pedir perdão a Deus e ali a gente recomeçar de novo. Mas tudo o que Deus dá, o diabo, ele finge que está dando ali, mas na verdade ele está tirando. Por exemplo, Deus te dá um casamento, te dá uma mulher bacana, uma mulher boa, uma mulher legal. Aí o diabo vai colocar na sua frente o quê? Umas 3 ou 4 mulheres. Aí o cara pronto. Então, na verdade, para você está pensando que conseguiu algo bom. Só que é o contrário, você está indo para perdição. Ou vice-versa. A mulher encontrou um marido da hora, o cara que tá ali sempre, não trai ela, trabalha, cuida das crianças. Aí a mulher vai e encontra lá mais uns 4 caras lá, bem mais atraente que o marido que ela tem. E ali começa ali, e o que ela acha que está sendo bom para ela, mas na verdade está sendo a perca. Então você vê como o diabo, ele vai ali sempre invertendo os valores de Deus. Então, tá mais ou menos compreendendo aí como que ele inverte tudo? Se eu for continuar aqui nas características, vai ficar um vídeo de 1000 horas. Mas é isso, Deus é luz, o diabo é escuridão. Deus se assenta num trono de justiça, o diabo o contrário.
Tanto é que o diabo sempre quer o louvor para ele. Então tá aí, essa é uma característica aí do anticristo. A primeira característica, ele vai querer o louvor, ele vai querer a adoração. Então não tem como ser assim, vamos supor, algo que você não vai saber. É algo que você vai estar sabendo que aquilo ali é em adoração ao diabo. Porque muitas pessoas vão seguir ele. Por que muitas pessoas vão seguir ele? Porque muitas pessoas seguiam Jesus. Ele vai querer imitar Jesus em tudo. Então ele vai ter muitas pessoas o seguindo. Essa vai ser a primeira característica dele. Ele vai ser um líder. Ele vai ser um líder religioso. Vai ser um líder global. Ele vai ser um cara que vai estar trazendo a paz. Então, muito provavelmente vai estar acontecendo muitas coisas no mundo. Eu acho que ainda não está nem perto disso acontecer, mas vai acontecer. Não está perto em que sentido? De dizer assim, é daqui a 2 anos, é daqui a 1 ano, nós estamos vivendo nessa geração. Pelo menos o que eu vejo hoje em 2023 são vislumbres, é muita coisa semelhante, mas é coisa que a gente tem que observar, porque a hora e o dia ninguém sabe. Mas olha o que a gente vai ter que observar. Ele é esse cara, um líder muito carismático. Então ele vai fazer sim milagres e proezas, ele vai fazer milagres e proezas e às vezes não se escandaliza, e às vezes até em nome de Jesus, às vezes até no nome do próprio Deus vivo ele vai estar ali operando milagres. Isso para enganar aqueles que estão com a casa firmada na areia, ali como do Jesus falou. Quem está com a casa na rocha vai saber, vai vir ondas, vai vir tudo e não vai balançar, mas quem estiver na areia vai cair, e muitos vão cair. Então vai ser tipo aquela brincadeira do conto do vigário. Vai ser o cara mais mentiroso da face da terra. Uma característica que ele vai ter, além disso tudo, provavelmente vai ser um transexual. Por que ele vai ser um transexual? Porque Deus tinha 12 apóstolos, né? Jesus tinha 12 apóstolos. Ele vai ser um cara que vai ter pelo menos também 12 apóstolos que vão seguir ele. Jesus tinha um apóstolo que não que Jesus amava mais o apóstolo, mas aquele apóstolo se considerava mais amado porque ele chegava mais próximo de Jesus. Esse é o apóstolo João. Não estou falando João Batista que foi decapitado, estou falando sobre o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Então, como Jesus tinha esse apóstolo que era amado, provavelmente o anticristo ele vai se revelar transexual com um apóstolo amado. Para quê? Como a gente veio estudando aqui falando que ele sempre imitou Jesus, sempre imitou Deus, então só que ele imita na perversidade, ele imita na maldade, ele imita na assim, como eu posso deixar assim bem explicado para você, ele imita jogando Deus lá embaixo, como que Deus não fosse um nada. Então isso vai ser o que ele vai fazer, ele vai manchar, ele vai querer, não manchar, porque não vai manchar, mas ele vai querer manchar ao máximo a imagem de Jesus. E aí vai ser onde vai começar os escândalos. Vai ter a construção do 3º templo lá em Israel. Então olha quando que o anticristo vai vir. Quando você começar a ver tudo isso acontecendo, cara, chegou a hora. Então orienta seus filhos, para que seus filhos orientem os netos deles, para que eles saibam a hora exata, porque na hora que começar a acontecer, a pessoa tem que estar preparada. Em que sentido? Aí é Deus que vai explicar a cada coração no momento certo. Mas eu acredito que essas são as maiores características dele. Ele vai ser um líder religioso nato, um cara que muita gente vai seguir ele. Depois ele vai se revelar como transexual, porque ele vai querer ali dar essa mexida ali, junto como Jesus teve os 12 apóstolos e teve João, que era considerado como discípulo amado. Todos eram amados, todos em especial, mas João queria ficar mais perto de Deus. Um exemplo, você vê uma história na Bíblia que estavam todos ali, Jesus contando a história, e João vinha e colocava a cabeça sobre o peito de Jesus. Então a gente está falando de uma época de ignorância, uma época onde os homens matavam por tudo e por nada. Às vezes só de um judeu ali, você quer ver o maior
a pior coisa assim para um judeu era uma pessoa dar um tapa na cara de um judeu. Então era uma época de selvageria. Você vê, Pedro andou tantos anos com Jesus e Pedro guardava uma espada com ele. Você vê aquela cena lá do soldado. Então, numa época de machismo, essa é a palavra propriamente dita, na época do machismo, um judeu, um cara ali pescador, trabalhador, mas vamos dizer assim, um cara grosso, encostando a cabeça sobre o peito de outra pessoa, a quem ele acreditava ser o mestre dele. Por isso, ele foi ser o apóstolo amado. Ele escutou o coração de Jesus batendo, meu amigo. Jesus o amou, tanto é que ele foi o único discípulo, não, o único apóstolo que não morreu de morte violenta. Você sabia disso? Os 11 apóstolos morreram de morte violenta. João foi o único que não morreu de morte violenta. E ele, na sua melhor idade, lá com quase 100 anos, ele teve aquela visão do Apocalipse, escreveu o Apocalipse pra gente. E você vê como Deus o amou. Ele amou mais do que os outros? Não, lógico que não amou mais que os outros. Mas como na Bíblia está escrito isso, aí daria um outro vídeo, eu teria que ter muito tempo para explicar. Então, mas vamos focar na característica do diabo. Ele vai ser um transexual, ele vai ser um líder e muitas pessoas vão seguir. Vai ter a construção de um terceiro templo lá em Jerusalém, que é onde ele vai se assentar. Quando essas coisas aí já estiver acontecendo, aí, amigo, fique esperto, hein? Pelo menos eu acredito que seja assim. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.